E continuando nesse samba enredo delicioso, vamos saber um pouquinho mais sobre os blocos de rua, vamos? Eles são inúmeros, atraem os carnavalescos de plantão e, claro, são tradição no nosso país. Há anos, e muitos anos. Para falar sobre eles, nada melhor do que uma especialidade no assunto. Ele é presidente da ABASP. O que é a ABASP? É a Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo. Cândido José de Souza Neto, ou, como nós conhecemos, Candinho. Boa noite, Candinho. Obrigado por ter vindo. Não se levante. Tudo bom, querido? Fique à vontade. Está na sua casa. Muito obrigado. Candinho, essa folia de rua aqui em São Paulo, se bem me lembro, começou para valer mesmo na década de 80, né? Mas parece que a moda pegou recentemente. Agora é moda. Veja bem, gostaria de fazer uma observação. Faça que na verdade, desde 1968, quando o Faria Lima foi o grande prefeito de São Paulo, para o carnaval, baile no municipal, a lei, né, quase que organizada com as escolas de samba, que a partir da década de 70 passam a realmente em São Paulo existir como era no Rio de Janeiro. Sim. Quando Getúlio Vargas, em 35, fez aquela revolução carnavalesca, né? E o Estado, realmente, nesse ponto, o Estado, União, o Estado e município, principalmente onde acontece a folia, merece todos os nossos parabéns, porque a partir dessa organização é que o carnaval floresce, né? E vem e cresce. Agora, a partir de 1972, em São Paulo, é que com o Plínio Marcos começam as bandas carnavalescas. Por causa daquela sadia brincadeira de Rio, São Paulo, aquela, né? São Paulo não tem carnaval, São Paulo, o cordão lá é isolamento, é bloco de concreto e tal, e o Plínio Marcos, com aquela bandeira doce, vai e cria a bandalha. Então começa aí, a partir de 1970. 72, 73 ele sai, 74 ele não mais sai, vem a Banda Redonda, que está aí com o nosso amigo Carlão Costa, né? E a nossa banda, a Banda Léo Candinho, começa em 1980, aí sim, vem a história, 80, 81, com a participação como cronista carnavalesco nos jornais de São Paulo, e a gente queria brincar um pouco e também movimentar a fase pré-carnavalesca de São Paulo, que não existia, né? O carnaval chegava em São Paulo com as escolas de samba, mas também tem um detalhe. Os clubes eram fortes, Corinthians, Juventus, Palmeiras, né? A Portuguesa e todo e qualquer quadrante da cidade, 7 de Setembro da Água Rasa, Vila Carrão, Zona Sul, Zona Leste, Oeste, tinham os clubes carnavalescos e as famílias que frequentavam. Aí deixou-se, né? O clube acabou não mais fazendo, né? Por questões de geração, de outras situações, os clubes grandes deixaram de fazer o carnaval e as bandas começam então, a partir de 80, a fazer alguma coisa. Em 1989, aí é que surge a grande florescer dessas bandas carnavalescas em São Paulo, com a prefeita Irundina, que cria a lei que fomentou todo esse desenvolvimento, sambódromo e as grandes escolas de samba, né? Que muita gente acha, por exemplo, que as bandas recebem apoio, mas as escolas recebem muito mais. Claro. Né? Se não fosse elas... E as bandas, eu acho que as bandas, os blocos de rua, eles são vistos, na verdade, como diversão alternativa para quem não quer ir para a passarela, para quem não quer ir para o sambódromo. Né? Isso, e não é uma macisão, não há um fragmento, não, há uma união. Quantas e quantas meninas mulatas, quantos e quantos componentes a gente já não levou. Eles começam a brincar, descontrair nas bandas, né? É só aquela banda, e depois acabam indo para as escolas de samba. Porque é o caminho natural do carnavalesco, querer sair numa grande escola de samba. Eu, por exemplo, sou apaixonado por escola de samba, não tenho uma de preferência, mas eu gosto de ver escola de samba até como cronista carnavalesco. Claro. Me permite atualmente colaborando com o Jornal da Tarde, que a gente tem a coluna, tem o blog, então a gente é especializado nesse assunto. Então eu seria até, vamos dizer, não seria totalmente a pessoa mais tranquila para falar, porque eu acabei sendo carnavalesco, né? Desde pequeno, acompanho na Vila Esperança, aquela rua, a Ruve, o carnaval de salão, e aí eu acabei escrevendo e indo para a brincadeira. E acabei tendo que puxar isso, o nosso editor antigo lá, o Sérgio Carvalho, no Popular da Tarde, que disse: Candinho, você me pediu para brincar um pouco e acabou sendo o dono do carnaval. Quer dizer, por quê? Porque aí veio a associação. E como que ela veio? Veio com aquela história que a gente sabe, aqui na Constituição Federal, né? Como é que surgiram os sindicatos. Getúlio Vargas
criou, né, veio naquela Constituição Polaca, que, né, a história diz, e ele, então, colocou o sindicato para fazer a paridade entre o capital e o trabalho. E nós, então, amoldando ao carnaval, com a chegada da lei aqui em São Paulo, então houve a necessidade de uma criação de uma entidade para congregar essas bandas. Então, quando eu olho no espelho e vejo algumas dessas bandas surgindo, esse florescer aí sim de grandes outras entidades carnavalescas, na Vila Madalena e outros setores, e eles naturalmente procuram um amparo legal da associação que é contratada pela prefeitura. Então, a Prefeitura, através da Secretaria do Governo Municipal, contrata então, SP Tours, né? Eu já iniciei com o Carnaval quando ainda era Paulistur, né? Com o prefeito Setúbal, que criou a Paulistur, depois veio a AMB com o Jânio Quadro, mais tarde a AMB Turismo, e agora, quando entrou o prefeito Serra e o prefeito Kassab, criaram a SP Tours. Então, são questões de atualização. E aí o que acontece? Eu falo, poxa vida, vocês estão querendo bater em cara errado. Eu estou fomentando a banda. Né? Outrora, houve até mais interpretações, me permita, e a história de quem está dentro do carnaval sabe disso, que a gente briga forte, até contra a Liga. Que houve presidente lá que mandou acabar com o carnaval das bandas. Por quê? E a gente teve que se valer da imprensa e dizer que o prefeito da atualidade, aí eu não vou fazer nenhuma crítica quem era, né? Mas ele inclusive nos acolheu porque estava certo. Eu disse, olha, você não está cumprindo a lei. Se eu estou na lei, me chamaram. Eu estava em casa, recebi um telefonema, porque naquele tempo não tinha celular, né? Se tinha para casa, estou em casa, me recebi um telefonema, ó, Candinho, você precisa convidar as outras bandas, porque eu sei que você tem um veículo e tal. E eu tinha um escritório, graças a Deus, ali na Rua Maria Paula, 36, 11º andar, Conjunto B. Ali nasceu a associação. Convidei várias bandas, inclusive a nossa Lília Gonçalves, a Rainha da Noite, esteve lá com a gente, com a banda da Birosca. A Gary Gary, que não mais existe mais, com o Roberto Suplicy, esteve conosco. Entendeu? Então, nós somos... banda do Candinho? A banda do Candinho surge exatamente... Candinho e Mulata. A banda do Candinho surge na década de 80, né, em 81, porque eu fui trabalhar no Popular da Tarde, antigo Diário Popular, né, que está aí agora, Diário Popular de São Paulo, e nós começamos a fazer o carnaval. E repito, era fraca naquele momento, assim, a divulgação. E nós queríamos brincar, e fomos brincar. Lançamos na Rosa de Ouro, em 81, 13 de setembro. No final de setembro daquele ano, nós criamos, então, a banda e fomos também para o Morumbi, num jogo, fazer toda uma mise-en-scène lá. Estou vendo as fotos todas aí. E aí a gente criou essa entidade, chamada Banda do Candinho, porque na época eu vou falar para você aqui, com essa audiência maciça que você tem, você acompanha o lado jornalístico, você sabe, todo jornalista profissional da década de 80 até a década de 80, o sindicato dos jornalistas, não quero criticar o atual, mas era atuante. E por quê? Porque eu não era jornalista, eu estava estudando Direito, né? Depois eu me formei também em Direito e Jornalismo, para poder cumprir a lei. Eles não deixavam você escrever. E qual foi a minha defesa? A Banda do Candinho. E aí que surgiu. E as mulatas, quando eu fui para o Morumbi, o Wilson Domit, agora não é nenhuma propaganda, porque a loja da China não existe mais, era ali na rua José Bonifácio, ele apoiava todos os movimentos carnavalescos, Gaviões da Fiel, outras escolas e tal. E ele me levou, né, me contratou uns ônibus, né? E eu levei o pessoal da Unido de São Miguel, o meu amigo Starup estava lá nos ajudando, Fernando Starup. E o que aconteceu? Nós fomos para a rua, né, para o Morumbi, e o Wilson Domit apareceu com 3 mulatas lá na época do nosso amigo Oswaldo Sargentelli, né, que Deus o tenha. Aí o que aconteceu? A gente já fazia matéria com ele, essas coisas. Quando eu cheguei na redação no outro dia, todo mundo, pô, você é o rei das mulatas. Eu falei, nem eu sabia. Então eu falei, opa, é por aí que eu vou, né? E aproveitei o movimento do 13 de setembro, que era o meu diretório acadêmico, eu era presidente na época, na FMU. Esse, o Durso, que está aí, o presidente da OAB, é um dos fundadores da banda comigo. O José Carlos Blatt é um fundador comigo, era meu diretor na FMU, né? Toda aquela brincadeira. Inclusive, uma vez nós fizemos o baile dos calouros da outra turma, e
Quem foi buscar as mulatas de um lado? O Blatt. O outro. E quando nós estávamos para preparar a apresentação das mesmas, um colega nosso falou, olha, está tendo qualquer coisa ali que um está meio enciumado com o outro. Tal. Quer dizer, então, essa geração é que fez com que a banda do Candinho florescesse e nós trouxéssemos outras tantas bandas, o Bloco da UMES, Classe A, Banda Grones. Então, é uma falácia muito errada, porque, claro, se eu estou fora, eu quero entrar. Mas eu tenho que respeitar o direito de quem está dentro. Lógico. Né? Existe uma Constituição, a ABASP, a Associação das Bandas Carnavalescas, tem um estatuto que tem que ser, todo ele, respeitado. Assim como a Prefeitura, a SPTUR respeita, há uma discussão forte para que a gente consiga mais apoio, mais verba, mais infraestrutura, mas, inegavelmente, a Prefeitura colabora. Candinho, acho que já foi respondido praticamente tudo que a gente queria saber. Estou muito contente com a sua visita. Venha sempre. Eu quero só lembrar o seguinte, que no dia 17, portanto, hoje, desfila a banda do trem elétrico. Exato. Na Consolação, às 21 horas, então já desfilou. E dia 20, desfila o último bloco em São Paulo, que é o Bloco dos Esfarrapados, na Bela Vista, às 14 horas. E eu gostaria de dar uma palhinha sobre o Bloco dos Esfarrapados. Exatamente, o bloco mais antigo. Eu nunca escondi a minha idade de ninguém, eu estou com 62 anos. Um menino. Você. Nasci no dia 2 de dezembro, que é o Dia Nacional do Samba, né? Quer dizer, então já tinha essa história. Porque tem um filho nascido em 2 de dezembro, vou falar com ele, que ele devia ser sambista. Isso, e a história rapidamente sobre o Dia Nacional do Samba é que Ari Barroso, né? Existem várias versões, duas pelo menos. Uma é que em 1917 teria o samba pelo telefone sendo gravado no dia 2 de dezembro. E essa vertente carioca. A vertente baiana é de que o Ari Barroso, o grande Ari Barroso, teria ido para Salvador em 1940, no dia 2 de dezembro. Mas outrora, antes do dia 2 de dezembro, dele pisar em solo baiano, ele já havia composto aquele Na Baixa do Sapateiro, né? E a Aquarela do Brasil, essas coisas que falam todas sobre Bahia, mas nunca tinha pisado na Bahia. Curioso. E aí, quando ele pisou, então, 2 de dezembro, lá fizeram a lei do Dia Nacional do Samba. Então, esse bloco esfarrapado é de 1947. Bem antigo. Isso, e só agora que ele veio para a BASP, graças a uma aproximação nossa. Porque eles, na verdade, aí é que entra aquele fator de organização, né? Bloco realmente que é bloco, é como falava o Otávio da Banda do Pedaço, o grande Otávio, que era da Folha, chargista, Folha da Tarde, né? Ele dizia o seguinte, a banda não se organiza, ela se desarruma. Né? O bloco carnavalesco não nasceu para ser organizado, mas como a cidade começa a ter suas leis, começa a se amoldar, por exemplo, nós temos uma birra tremenda com a lei da cidade limpa, mas temos que nos amoldar, porque nós não podemos botar uma faixa, não podemos botar isso, aquilo outro, mas existe um momento da gente se organizar com ela, né? Claro. Então é isso que o Bloco Esfarrapado agora se organizou na BASP. Candinho, muito obrigado por sua presença. Na verdade, é Cândido José de Souza Neto, mas a gente só conhece como Candinho. Isso. E que é presidente da BASP, que é a Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo. E um detalhe, esse ano a banda do Candinho lançou o Circo das Mulatas, hein? Em homenagem ao circo, né? E o ano que vem, 2013, já que nós já estamos, a banda já desfilou, se Deus quiser, a partir do dia 22 de outubro desse ano de 2012, eu vou fazer o centenário do meu pai Benedito, que se Deus quiser estará completando 100 anos. Parabéns, obrigado, viu, Candinho, por sua presença, volte sempre, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar com o Ronivon.